As paz, meus queridos, eu espero que esteja tudo bem com vocês. Antes de a gente entrar no quadro hoje de pregações, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal, comenta aí, né? Fique à vontade nos comentários, meus queridos. Não, a gente aqui tá, né? Não tem essa questão de bloquear comentário, o comentário não agradou muito, né? O próprio Jesus Cristo, né? O Senhor, nosso Salvador, né? Teve gente que dizia que ele estava com demônio, quanto mais nós, né? Meros mortais. Amém? Então, se quiser dividir algo conosco, quiser saber mais sobre alguma coisa, fique à vontade aí também nos comentários, tá bom? Então, hoje, nosso quadro de pregações, a gente vai lá para o livro de 1 Coríntios, né? A gente tá, semana passada também foi em Coríntios, essa semana também vai ser em Coríntios, né? Essas cartas de Paulo, né? São, né? Toda a Bíblia em si, né? Essas cartas de Paulo em especial são, né? Uma bênção, né? De Deus, né? Doutrinariamente, né, muita doutrina aqui para a gente, né, para nós, para quem crê na palavra e aquele que um dia também irá crer, tá bem? Então vamos lá, 1 Coríntios capítulo 1, versículo, né, 18 a 24, que diz assim: Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão sendo instruídos, porém, para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Versículo 19: Porquanto está escrito: Destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos homens cultos. Versículo 20. Onde está o sábio? Onde está o homem culto? Onde está o questionador dessa era? Acaso não tornou Deus completamente insensata a sabedoria deste mundo? Versículo 21. Considerando que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Foi do agrado de Deus salvar os que creem por intermédio da loucura da proclamação da mensagem. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos procuram sabedoria. Nós, entretanto, proclamamos a Cristo crucificado, que é o motivo para escândalo dos judeus e loucura para os gentios. Todavia, para os que foram convocados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus, também a sabedoria de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Pai, obrigado por esse momento, obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos dá de ouvir a tua palavra. Ensina-nos, Espírito Santo, ilumina nossos corações. Queremos praticar a tua palavra, que possamos absorver e botar em prática, que é o mais importante. Ilumina a minha mente aqui, né? Dá as tuas palavras para que eu possa falar ao teu povo. O povo é teu, não é meu. Tudo isso te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Uma vozinha, né, para aqui a garganta. Já que o quadro hoje, né, pregações fala, eu falo um pouco mais, então é bom uma água. Então, vamos lá. Então, vamos agora destrinchar aqui, né, do versículo 18 ao 24, depois trazer algumas aplicações, como eu sempre trago, né, sobre esses textos, né, o que o apóstolo Paulo estava querendo aqui falar aos coríntios, né? E até coloquei o tema dessa mensagem como qual Cristo você crê, né? Porque a questão toda é essa aqui. Você estava querendo um Cristo, né, de uma forma, outro Cristo de outra, e Paulo estava ensinando ali a eles qual o verdadeiro Cristo que deve ser pregado aos coríntios. Amém? Então vamos lá. No versículo 18 começa assim, o apóstolo Paulo: Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão sendo destruídos, porém, para nós, os que estão sendo salvos, é o poder de Deus. Então, Paulo faz logo a distinção de dois povos, de dois tipos de pessoas aqui, aqueles que vão ser destruídos, né? E os que vão ser salvos. Está aqui bem explícito. Tá? Por quê? E por meio de quê? De uma coisa só, da palavra de Deus. Então, a gente lembra, né? A gente associa o que o profeta Isaías falou lá no capítulo 55, versículo 11, que diz que a palavra de Deus, ela não volta vazia. Antes, né, faz o que lhe apraz. Então, a palavra de Deus, ela, como a gente vê aqui o apóstolo Paulo falando, ela destrói aqueles, né,
aqueles que dizem que para eles é loucura a palavra de Deus, que não estão nem aí. Como é que posso acreditar num negócio desse? Posso acreditar em milagre? Posso acreditar que o Nazareno morreu aí e ressuscitou? Ah, isso é invenção da cabeça dele, é loucura. Então, para esses que acham que a palavra de Deus é loucura, que não querem compromisso nenhum, eles vão ser o quê? Estão sendo destruídos. Aí Paulo, na parte B do versículo, ele fala, porém, para nós, que nós ele fala, né? Não é todo mundo, né? Não vamos ficar essa conversa de salvação universal. Então, porém, para os que estão sendo salvos, é o poder de Deus. Então, para aquele que tem comunhão com Cristo, para aquele que tem a salvação, que é salvo, é o poder de Deus. E o poder, né, primeiramente para quê? Para ser testemunha de Cristo. Lembre-se que o Jesus, antes de ser, né, ascender aos céus, lá em Atos capítulo 1, acho que versículo 8, acho que é isso, ele disse que e mais receber poder, né, quando você sobre o Espírito Santo, o poder de Deus, né, para quê? Para ser minhas testemunhas, entende? Então, né, esse negócio de querer achar que o poder de Deus é só para usar os dons do Espírito, lembre-se da primícia do poder de Deus. Como fala aqui, o apóstolo Paulo novamente repete que é para ser testemunha, é para salvação. Claro, se o Espírito Santo quiser nos usar com seus dons e talentos, né, é Ele que manda, nós apenas somos meros vasos. Amém? Então acredito que amarrei bem aqui, bem explicadinho. Loucura para aqueles que estão sendo destruídos, fala o apóstolo Paulo, aqueles que não creem, mas é o poder para aqueles que realmente são salvos. Versículo 19 diz assim, né, citando aqui uma passagem, pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos homens. É isso. Né? Deus destrói, né? Deus pega o homem na sua própria astúcia, como também está escrito na sua palavra. Ele destrói, rejeita a inteligência humana, porque a sabedoria do humano é uma sabedoria que, né, é focado normalmente no homem. Né? A inteligência humana é focada, né, normalmente para o bem do próprio homem, né? Algo bem antropocêntrico, né? O homem é o centro ali. Então Deus disse, olha, eu destruirei, né? Destruir a sabedoria humana. Então aquelas pessoas que sejam muito sábias, né? Segundo os seus próprios olhos, Deus rejeita, Deus destrói essa sabedoria, essa inteligência. O apóstolo Paulo está falando, né? Que ele está falando aqui, olha, vocês não se apeguem muito a essa sabedoria daqui, a esses gregos que estão nessas filosofias vãs, essas novas doutrinas que estão seguindo aí, porque são sabedoria humanas, são inteligência humana, e Deus destrói, Deus rejeita isso. É o que o apóstolo Paulo está ensinando aos coríntios. Né? Aí versículo 20, Deus, o apóstolo Paulo começa aqui a fazer umas certas perguntas retóricas, né? Que já sabe qual é a resposta, as perguntas retóricas. Onde está o sábio? Onde está o homem culto? Onde está o questionador dessa era? Aí Paulo fala, acaso Deus não tornou insensata a sabedoria desse mundo? Não. Deus tornou a sabedoria humana que se acha aí, né? Provavelmente, falando para os coríntios, olha, onde é que está a sabedoria do homem perto da criação? Onde é que está a sabedoria humana? Aí, cadê o questionador dessa era que não consegue explicar, né, como é que pode um nazareno, uma pessoa que veio de uma cidade, digamos, que até os próprios judeus não aceitavam bem, e fez o que fez todos os milagres. As pessoas iam até ele, como fala Isaías 53, né? Não tinha afeição, não tinha nada que o atraísse. Então era realmente o poder de Deus, era realmente as palavras celestiais que Jesus pregava que atraía as pessoas a ele. Então, onde está a sabedoria para explicar tudo isso aí? Aí ele finaliza, né, na parte B do versículo 20, né, dizendo que Deus tornou a sabedoria do homem sensato, né? Sensato que não tem sensatez, que não tem razão, é uma sabedoria vã,
A sabedoria que não realmente que, que tendenciosa, né? Uma sabedoria tendenciosa, uma sabedoria que é apenas para um sentido próprio, né? O próprio homem, para ele se achar. E não é assim a sabedoria de Deus. Continuando, versículo 21, o apóstolo fala: considerando que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana. Foi do agrado de Deus, Deus se agradou salvar os que creem por intermédio da loucura da proclamação da sua mensagem. Então, o apóstolo Paulo agora, né, fechando essa questão da sabedoria aqui, dizendo, olha, na sabedoria de Deus o mundo não conheceu, né, por meio da sabedoria humana, Jesus Cristo, mas agradou a Deus pela pregação da palavra para aqueles, claro, que creem, salvar o homem. Ou seja, Paulo está dizendo aqui, não vai ser Aristóteles, não vai ser Platão, não vai ser fulano, não vai ser cicrano, não vai ser essa sabedoria humana que vai salvar vocês, que vai levar vocês até o encontro de Cristo, até o encontro de Deus. O único, né, a única palavra, a única realmente forma de você chegar, né, o verdadeiro conhecimento, a verdadeira sabedoria de Deus, através da pregação da palavra. A única forma de ser salvo é através da pregação da palavra. Agradou a Deus salvar pela loucura da pregação. Paulo fala aqui, como relembrando o versículo 18, né? Loucura. Já que vocês dizem que é loucura a palavra de Deus, aí, né, então eu vou seguir essa premissa de vocês. Pronto. Deus se agradou salvar os que creem pela loucura que vocês dizem que é a palavra de Deus. Versículo 2 diz assim: porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos procuram sabedoria. Então a gente lembra, né, quando alguns fariseus, alguns judeus chegaram a Jesus e, mestre, né, dás um sinal que realmente tu és o Messias e tal. E ele disse, não vou dar nenhum sinal não. O sinal que vocês vão ter é o sinal do profeta Jonas. Aquele quando chegou pregou em Nínive o arrependimento, e aqueles que se arrependeu e Deus, né, tirou o castigo que viria ali. Então, esse é o sinal para vocês. Não tem outro sinal. E ele continua falando, né? Uma geração, né, incrédula, perversa, pede sinal. Aí Jesus até cita, quando começa a fechar o tempo, vocês sabem lá o que vai chover. Vocês não conseguem, né? Estou parafraseando Jesus aqui, não conseguem ver, entender, né? Porque eles não queriam que quem aqui vos fala é o próprio Filho de Deus. Vocês pedem um sinal, né? Então, se a palavra de Deus não é um sinal forte, então o que será? É o que o próprio Cristo estava pregando a eles ali, o reino de Deus. E eles queriam um sinal. E o apóstolo Paulo aqui repete isso. Os judeus pedem sinal. Os gregos, né, como eu já falei, sabedoria, que eles se achavam no topo da sabedoria humana, né, para eles, né? O pai da inteligência, da sabedoria era eles. Então, os judeus pediam sinal, porque os judeus esperavam um Messias realmente que viesse de forma natural, de forma realmente, digamos, material, né, para derrubar, né, o reinado de Roma, literal mesmo. Um Messias político, um Messias que tomasse e reivindicasse o poder ali contra Roma e devolvesse, né, aos judeus. Mas, como disse Jesus, o meu reino não é deste mundo. Então, o povo dos judeus estava pedindo sinal. E até hoje, né, os judeus mesmo estão esperando esse sinal. Né, e veio mais do que um sinal para eles, se eles não crerem. E os gregos procurando sabedoria, né? Só que Paulo disse, não tem sabedoria humana não, aqui que tem a palavra de Deus, né? Versículo 23, né? No entanto, né, nós, entretanto, agora voltando para os que creem, nós, né,
proclamamos o Cristo crucificado, que é motivo de escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Ou seja, os que creem em nós, ele fala nós, né, que, quando Paulo fala nós, não era só ele que escrevia, né, estava ali, mas Timóteo, Tito e outros demais também. Ele fala, portanto, nós, né, pregamos o Cristo crucificado, o Cristo real, o Cristo que tem a verdadeira sabedoria, que criou tudo, que tudo que a gente vê não teria feito se não fosse por meio dele, como o próprio apóstolo João fala no seu evangelho, no capítulo 1, né? E ele fala, mas é escândalo para os judeus, porque era um escândalo, escândalo é aquilo que ofende. Então ofendia aos judeus ter um Messias escancarado na cruz ali, porque a cruz era o castigo para o pior dos bandidos. E como assim? O Nazareno, nosso Salvador, nosso Messias, né, que Cristo, né, é escolhido, Cristo é um título, né, o nome Cristo, ungido, né, seu escolhido, seu. Como é que pode o escolhido de Deus estar ali pregado na cruz? Então por isso que era, né, é motivo de escândalo a pregação da palavra, porque pregava um Cristo crucificado. Não pode. O Cristo crucificado, que é isso? Não. Mas o Cristo que vai vir da parte deles é um Cristo realmente poderoso, é um Cristo que vai vir tomar aqui o poder de Roma, né? Aquelas coisas que a gente já sabe. E era loucura para os gentios. Os gentios aqui, né? Os gregos, porque é isso. Como assim? Essa turma está querendo, essa pessoa está querendo um Cristo crucificado, um escolhido, um filho de Deus. Como assim? Um filho de Deus ser crucificado? Isso é loucura. Lembre-se que quando Paulo falou sobre Jesus, sobre a ressurreição de Cristo, lá no Areópago, né? Capítulo, acho que 19 de Atos, ou 18, não, 17, por lá, acho que é 17 por ali, né? E eles, quando Paulo começa a falar da ressurreição, eles estavam atentos a Paulo. Mas quando Paulo começou a falar da ressurreição, a maioria disse, olha, isso aí a gente vê depois, né? Porque a ressurreição, né? O Filho de Deus crucificado, os caras devem estar doidos, devem estar perturbados, né? Falam sobre um Cristo crucificado, sobre o Messias, sobre o Filho de Deus crucificado. Então, para os gentios era loucura acreditar que o Filho de Deus estava sendo crucificado. E para os judeus era um escândalo, era ofensivo a eles ver que o escolhido estava ali no madeiro, né? Sofrendo piores castigos. Versículo 24, para finalizar essa primeira parte, diz assim: todavia, para os que foram convocados, ou seja, que foram salvos, que estão sendo salvos, tanto os judeus como os gregos, que os dois são, né, foram salvos também, né? Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Então, Paulo que fecha essa parte aqui, olha, tanto para um como para outro. Os que estão sendo salvos, os que creem na palavra, o que creem na loucura da pregação, Cristo é tanto o poder de Deus como a sabedoria de Deus. Ou seja, Cristo é tudo, né? Então, finaliza aqui Paulo. Então, queria trazer algumas aplicações para nós. Então, a primeira aplicação, meu irmão, né, é que a palavra de Deus tem dois principais efeitos: salvar e condenar. No versículo primeiro a gente vê isso, 18 a gente vê isso, que a mensagem da cruz é loucura para os que estão sendo destruídos e poder de Deus para os que estão sendo salvos. Então, a gente já pode trazer essa aplicação que os dois principais efeitos da palavra de Deus é esse: é salvar e condenar. Amém? E a segunda aplicação é que o mundo oferece uma, né, sabedoria insensata. No versículo 20 a gente vê, né, de que Deus torna insensata a sabedoria humana. Mas Tiago escreve para a igreja, para nós, que em Tiago 1, versículo 5, que aquele que diz sabedoria de Deus, peça que ele dá de graça. Então, não busque a sabedoria humana, meu irmão, porque a sabedoria não leva para a salvação, não leva para canto nenhum, porque Deus tornou essa sabedoria insensata. Medite nisso, mas peça a Deus a sabedoria que Ele dá liberalmente. E é a sabedoria de Deus que vai nos levar cada vez mais a ter comunhão com o Senhor Jesus. E a terceira aplicação é que a salvação só vem por meio da palavra. No versículo 21
na sua parte B, fala que, né, foi do agrado de Deus salvar os que creem por meio da proclamação da palavra do Senhor, ou seja, da loucura, né? Da mensagem. Então, não tem outro meio, meu irmão, para ser salvo. Não tem outro livro, não tem outras palavras, não tem outro autor que vai te levar à salvação. A única forma de você ouvir a palavra de Deus, se você viu o próprio Cristo, é através da palavra. Por isso a importância, né, de nós proclamarmos esse evangelho. Porque estão começando né, a pregar outro Cristo aí, estão começando a deixar a Bíblia de lado. Alguns pastores aí, né, estão querendo dar uma reformulação na Bíblia e lembre-se, a salvação só veio por meio desse evangelho. Esse Cristo aqui, esse Cristo que a gente crê que, né, foi o Cristo que foi crucificado, o Cristo que padeceu, que era necessário para que nós, os que creem, tivesse vida e vida essa em abundância. Então, lembre-se, a mensagem, a salvação só vem através da palavra de Deus, mesmo, através do Cristo da Bíblia, né? E a última aplicação é justamente o título: que Cristo você está proclamando. Então, que a gente possa proclamar, que a gente possa viver, possa ser cartas lidas, como fala o apóstolo Paulo na segunda carta aos Coríntios, né? Do Cristo crucificado, do Cristo que realmente sofreu, do Cristo que realmente, né, padeceu, e como diz Isaías 53, que agradou a Deus moê-lo para que nós hoje tivéssemos vida. Pregue esse Cristo, proclame esse Cristo que tem renúncia, esse Cristo que tem que negar, que tem que realmente negar-se a si mesmo, esse Cristo que realmente que diz, olha, se você amar mais seu pai, mais sua mãe, mais seu emprego, mais qualquer coisa acima de mim, não é digno de ser meu discípulo. Então, esse Cristo que nós temos que proclamar cada vez mais, né? Porque esse Cristo, né? Estão pregando do Cristo, outro Jesus Cristo aí. Estão pregando Jesus Cristo apenas que é muito bonzinho, um Jesus Cristo que dá carro, que dá casa, que liberta o filho das drogas, que liberta o marido, que traz a esposa que foi embora, mas que foi embora. E esquece de pregar o Cristo que vai vir, que hoje ele é Salvador, mas quando ele voltar, ele vai voltar como juiz e não vai ter mais tempo de dizer, agora eu quero, agora eu vou. Não. Então é esse Cristo que nós cremos, assim como diz o apóstolo, nós cremos, nós proclamamos o Cristo crucificado. Então pregue, né, e proclame o Cristo crucificado, o Cristo bíblico, o Cristo da Bíblia. Amém? Combata esse Cristo que estão pregando aí, que é só flores. Amém? Fica na paz, tenha uma ótima semana, até mais.